É isso aí, torcida do Palmeiras. Bora aqui pro pós-jogo, pessoal. Grande vitória do Verdão em cima do Ceará por 3-0. Não deu nem chances ao Ceará. 3-0 com show do moleque Estevão, cara. Estevão já tá deixando saudades, né? Infelizmente vai sair aí no meio do ano para o Chelsea, né? E teve o gol do Flaco Lopes ali também, né, para sacramentar os 3-0. Torcedor palmeirense, se tá feliz com a vitória, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Instantes, tá? Antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui a classificação do Palmeiras. Uma classificação até que tranquila, né? Era o time que tinha o adversário mais complicado nessa fase, que é a terceira da Copa do Brasil. Ceará, único duelo de dois times de Série A. Um jogo duríssimo lá em Fortaleza e o Ceará conseguiu, o Palmeiras conseguiu vencer 1-0. Hoje um primeiro tempo duro, né? Apesar do domínio do Palmeiras, algumas chances criadas, imposição. Mas no segundo tempo, uma grande noite de Estevão, que marcou 2 gols. O Palmeiras deslanchou e avançou como esperávamos. Esse Palmeiras está muito firme, né, Mansur? É o que o Palmeiras compete em todos os torneios que ele entra, acho que isso não tem mais dúvida nenhuma. O curioso desse confronto aqui é que você vai olhar o placar agregado do confronto e vai ver um 4-0. E aí fica parecendo que o Ceará não competiu, né? Quando, na verdade, não. O primeiro jogo já foi um jogo de margem muito apertada, um jogo de pouca oportunidade de gol, que o Palmeiras conseguiu o 1-0 no Castelão, mas um jogo de margem muito estreita. E esse jogo não era um jogo simples, não era um jogo em que o Palmeiras amassasse o Ceará, até que acontece o pênalti do Dieguinho sobre o Estevão. O Palmeiras também não é que o Palmeiras tomasse grandes sustos, esse talvez tenha sido um dos maiores, mas havia um impedimento do Pedro Henrique, por margem pequena, mas havia um impedimento. O fato é que o Palmeiras tinha volume, mas não era um jogo de tantas chances criadas assim. A melhor delas, o Estevão, que hoje partia numa posição, novamente uma posição diferente, né? Ele já jogou do lado, partindo da direita para dentro, já jogou como um meia mais central, dividindo ali as funções por trás do atacante. E hoje ele partia mais do lado esquerdo, vindo para dentro. Ele faz uma tabela muito boa com o Maurício, entra em diagonal e uma das melhores chances do Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras teve o problema do Felipe Anderson muito cedo no jogo, entrou o Mike, né? Para ser o homem que abria campo pelo lado direito. Não era um jogo de grande chance, mas o Palmeiras dominava. E dominava porque pressionava bem o Ceará e impediu o Ceará de encontrar contragolpe. Era raro o Ceará ter esse tipo de escapada que a gente está vendo agora, que já ocorreu no segundo tempo. O Maurício tinha uma função muito importante contra o Dieguinho no meio, não deixava a bola chegar nele, cortava passes para ele, era o marcador nos encaixes que o Abel usa sobre ele. O Palmeiras conseguia ter volume, mas também não era um jogo de tantas chances. Até que o talento individual vai fazer a diferença. Talento individual e a agilidade, a esperteza do Estevão, né? Ele dá o primeiro drible, ele consegue usar o corpo aí ele toma a frente e recebe o calço. Que não foi dado na hora, né? O VAR precisou intervir, chamou o Daronco e depois de ver o vídeo acabou. O que me surpreende aqui no Brasil é o quanto a gente perde tempo com o árbitro no VAR. No monitor, né? Apenas, isso. Um replay apenas era suficiente para ter visto o pênalti, né? A gente vê isso comumente na Europa. O cara vai lá, fica 10 segundos na frente do monitor. Os nossos árbitros ficam 1 minuto. Né? É algo incompreensível. O pênalti foi muito claro. Isso. Né? Agora, e depois teve um golaço, né, do Estevão? Golaço. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ô Alex, queria que você falasse sobre o quanto esse Palmeiras é consistente mesmo fazendo trocas. A gente não percebe que o Palmeiras fez 5 trocas, por exemplo, do jogo do final de semana para esse. 6 trocas, só repetiu 5. Jogaram hoje o Everton, o Giai, o Gomes, o Piquerez e o Estevão. Só 5 jogadores iniciaram o jogo contra o Bragantino no final de semana. Ou seja, foram 6 trocas e o Palmeiras não cai de produção, Alex. Aí que está o detalhe. O Palmeiras está na frente dos outros clubes e de todos eles porque ele está com um elenco qualificado, ele tem um elenco numeroso, vamos dizer, e com raros problemas físicos. Aconteceu do Felipe Anderson agora. E a falta desses problemas, eles estão de uma maneira muito homogênea fisicamente, numa condição física, todo mundo pegando um ritmo e tá naquele ritmo competitivo
que em times, o que vai acontecer lá na frente a gente não sabe, mas falando pelo momento, esse recorte de times vencedores, ele tá num negócio, parece que ele tá ladeira abaixo, assim, né? Tá embalado, todo mundo numa alta confiança e ao mesmo tempo fica nessa. Por mais que jogou 5 jogadores, mas entra os outros, você vê a maneira que o Palmeiras está jogando, que ele está competindo. Isso eu falo fisicamente, com bola, sem bola. O Ceará deu esse azar de pegar esse momento do Palmeiras. Porque o Palmeiras pegou um adversário que valorizou, sim, é que o Palmeiras hoje realmente jogou mais bola. Teve essa infelicidade aí do Dieguinho, que ele não precisava disso, né? Nessa jogada. Mas o Palmeiras, ele já passou de longe esse ano, ele tá, e principalmente nesse momento, de fazer aqueles jogos chatos. Então ele tem triangulação, ele tem ultrapassagem, ele tem o Estevão flutuando muito mais vezes. Você pode ver que ele pega a bola em lugares diferentes, dependendo de onde ele parta. E aí ele realmente fica muito mais imarcável nesse sentido. Mas tem produzido super bem. Você vê o Flaco entra, vai lá e faz o gol com a qualidade que ele tem. Bolas paradas estão perigosíssimas. Então o Palmeiras ele encontrou uma maneira que deixa ele na frente de todos os adversários por enquanto. Futebol às vezes pode mudar, às vezes não, mas é o que está dando cara de que ele vai chegar super bem, a princípio, a cada rodada que vier, e está num caminho daquilo que ele planejou para a Copa do Mundo de Clubes. Pelo jeito, está correndo tudo bem. É por aí. Mas eu queria que você falasse também o seguinte, porque sou só eu, ou... Claro, não estou aqui para dizer que não deu certo, nada disso, mas o Vitor Roque, pelo menos para mim, está causando menos impacto do que eu imaginava nesse começo de Palmeiras. É um time muito arrumado, é um jogador talentoso, um jogador que eu imaginei que fosse chegar e causar um impacto imediato, um jogador que vem em forma, né? Estava jogando na Europa. E, por incrível que pareça, ainda não conseguiu entrar no ritmo, fazer os jogos no nível que eu imaginava que ele fosse fazer. E para mim é muito claro que o Flaco, quando está em campo, ele tem resolvido mais os problemas do Palmeiras do que o Vitor Roque nesse momento. Ali na frente ele pode, né, desandar, fazer gol e dar sequência em todas as jogadas e ser o diferencial que a diretoria esperava quando contratou. É uma impressão minha ou você tem uma sensação parecida nessa amostragem que a gente tem que é curta, é verdade? Eu não sei, por exemplo, qual vai ser a escolha do Abel para um jogo que é tão emblemático hoje no futebol brasileiro como esse Palmeiras e Flamengo do fim de semana. Hoje, se você olha um jogo importante, decisivo, tem poucos motivos para jogar o Vitor Roque e não jogar o Flaco, né? Eu acho. Tanto por adaptação à forma do time jogar, quanto pelo aproveitamento mesmo das jogadas, né? Aliás, o gol que ele faz é um gol de quem conhece muito a área, né? Conhece a área, conhece a posição. É ruim. Não, e primeiro a proteção à bola, o giro, exatamente. Agora, no início, eu atribuí um pouco a questão do Vitor Roque a um time muito acostumado a jogar com um homem no centro do ataque com outra característica, né? Só que aos poucos, assim, não tem acontecido mesmo. O Vitor Roque tem recebido às vezes bolas em situações que para ele, a gente é acostumado com o Vitor Roque, ele poderia ter um aproveitamento melhor e as jogadas não estão continuando, não estão tendo um desfecho. Até, às vezes a finalização também não sai com precisão. Enfim, ele ainda não achou o melhor momento dele. É lógico que é um jogador que a gente já viu que tem qualidade, já viu no futebol brasileiro antes dele sair, ele tem capacidade de produzir mais. Pode ser um momento, uma questão de tempo, da readaptação ao futebol brasileiro, ou dele próprio estar se cobrando muito por mostrar, porque o investimento também em torno dele gerou muita expectativa. Então dá para dizer que o Vitor Roque não deu certo no Palmeiras, porque isso é muito precipitado. Claro, estou totalmente de acordo com você. Até agora, no momento, se tivesse um jogo decisivo para jogar hoje, eu imaginaria como mais provável o Abel escolhendo o Flaco nesse momento e não o Vitor Roque. Eu tenho essa impressão, e o Flaco é um jogador que vem entregando, apesar de receber algumas críticas, né? Tem torcedor que critica o Flaco Lopes, não gosta, mas ele fez 22 gols no ano passado e já tem 8 essa temporada. A gente está em maio, ele já fez 8 gols, não sendo titular em todos os jogos, muitas vezes entrando em pedaços. O jogador mais fácil de tirar, se precisa tirar alguém, Flaco Lopes, mesmo fazendo gol. Especialmente depois da chegada do Vitor Roque, naturalmente ele ia ganhar espaço, né, no time, sendo escalado como titular, como vem sendo muitas vezes. O Flaco perdeu um pouco de sequência, né? E ainda assim vem fazendo gols e já tem 8 na temporada, Alex. Acho que é uma disputa dura aí. É natural. O que ele está passando, lógico, ele não está vivendo ainda um bom momento e não está com confiança. Dá para perceber que às vezes tem aquela briga com a bola ali que a gente fala, mas
ele tem muito mais talento do que ele tá demonstrando. Algumas dessas oportunidades, igual o Estevão faz a jogada, cruza para trás para ele finalizar, né? Momentos de confiança ele consegue, acredito que ele vai chegar nesse ponto, deva chegar, né? Mas nesse momento ele ainda tá sofrendo com isso. Ele também acho que esperava chegar num time tão pronto, num time que está produzindo tanto. E só que daí perde um gol aqui, perde outro ali, fez 4 gols, eu acho, impedido, né? Que deu impedimento depois, coitado, né? Acabou atrapalhando essa questão. E o gol impedido não traz, né? O gol impedido não traz confiança, né? Já dá para perceber que se foi anulado, ele não vem. Mas ainda também é um menino. Então, acho que sendo assim, essa pressão de voltar para o Brasil, com toda essa pompa, com o investimento que foi feito, que eu também faria, né? Se tivesse nessa condição do Palmeiras, com o perfil dele, é acabar tendo paciência, dando oportunidade, porque atacante daqui a pouco começa a emplacar gol. Isso a gente está vendo com o Yuri Alberto, né? Que a gente falava, nossa, foi ridicularizado e coisa, porque a tal da confiança, ela faz muita diferença. Então, a gente está percebendo que esse refino técnico não é o que o Vitor Roque ele tem. Ele tem a força, ele tem o gol, ele tem a chegada, a presença na área. Então, sem a confiança, isso aí vai escapar uma bola aqui, lucidez para fazer outra lá, você fica ansioso para fazer algumas coisas. Mas realmente hoje ainda o Flaco vive um momento melhor que dele. Você falou em refino, quem tem muito refino é o tal de Estevão. Que jogadoraço. Já fez o 10º gol dele na temporada. 10º gol dele. Fora os sustos, né? Fora os sustos, exatamente. E ele falou depois do jogo, depois dos 2 gols que ele marcou, na despedida, infelizmente, para nós que gostamos de futebol, né, e gostamos de tê-lo aqui por perto, o Estevão hoje fez a sua última partida, pelo menos nessa passagem pelo futebol brasileiro, de Copa do Brasil. E falou depois do jogo. Zona mista, em que ele decide o jogo, é claro que só podia ser ele aqui. Mas primeiro um abraço na família, né, Estevão? O que significa olhar eles aqui com você? Muito, significa tudo para mim. Porque como a gente ganhou, eles estão comigo. Na vez que eu perdi, eles estavam comigo também. Então, tudo é por eles. Agora, fala pra gente, quando o jogo tá 0-0, você pega aquela bola para bater o pênalti, tem como passar alguma coisa na cabeça ou é só bater e seja com Deus, o que Deus quiser? Passa tudo na cabeça, passa tudo. Infelizmente acabei perdendo o pênalti, mas tive mais uma oportunidade, fui de ser feliz e só agradecer a Deus por tudo. E o golaço, o segundo gol, todo mundo estava falando, poxa, esse é o gol que faz a gente lembrar que o Estevão tá indo embora e a gente vai sentir saudade dele. Fala pra gente sobre esse segundo gol também. Tô vendo uma mistura de sentimentos essas últimas semanas. Feliz por ter feito 2 gols, por ter ajudado o Palmeiras hoje, mais importante era a classificação. Só tenho que agradecer a Deus por esses momentos e tô tentando aproveitar ao máximo. A gente percebe que você está muito emocionado e hoje, quando você saiu, a torcida estava gritando seu nome, o estádio inteiro te aplaudindo e a gente percebeu que você estava quase chorando ali. Você consegue descrever o que passou na sua cabeça? Como eu falei, é uma mistura de sentimentos, sabe? É saber que daqui a alguns dias eu vou estar deixando esse estádio maravilhoso, com essa torcida maravilhosa e esse reconhecimento, tudo que eles fazem, torcem pela gente é incomparável. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui, dar vida, jogar, fazer gol, vitória, que é o mais importante para eles. E ver. É isso aí, torcida do Palmeiras, pessoal, grande vitória novamente do Verdão aí, Verdão tá imbatível, pessoal, 3-0 na Copa do Brasil. Agora vamos aqui com os donos da bola, já deixando os créditos ao canal dos donos da bola na plataforma do YouTube. Torcedor palmeirense, se não é inscrito no canal, dá aquela forcinha se inscrevendo, deixando o seu like, que isso é muito importante, pessoal, ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora aqui pro pós-jogo, bora para mais uma notícia do Verdão. No jogo do final de semana, que é uma mini final aí já do Brasileiro na 10ª rodada. Então, para mim, vindo agora para Palmeiras e Flamengo, vocês têm 1 minuto para cada um, acho que 40 segundos, é o seguinte, quem ganhar os 2 jogos, se o Palmeiras ganhar o jogo aqui e empatar no Rio, é campeão brasileiro. Se o Flamengo ganhar o jogo aqui e ganhar no Rio, é o campeão brasileiro. Apesar do Palmeiras estar com 4 pontos de vantagem. Se o Palmeiras ganhar aqui, ele pode perder lá. Isso, exatamente isso. Quem ganhar os 2 jogos de confronto
é o campeão brasileiro. Rosinei, Souza e Veloso, 30 segundos para cada um. Depois eu faço o Votorantim e Cimentos. Um beijo pro Leonardo. Ô, cara monstro esse aí. Eu penso igual, craque. Os dois times são os dois times aí imbatíveis que vão brigar pelo título, né? E acredito muito pela qualidade desse elenco que eles têm. Isso ajuda e ajuda muito. Então vai ser isso aí mesmo. Acredito que um desses dois times vai ser campeão. Show já! Para mim, o Palmeiras já está na vantagem, porque nos 2 clássicos que disputou, ganhou os 2 jogos, ganhou os 2 clássicos. Tá de quem? Ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. Não, porque parece que faz tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo. Parece que são 7 anos, é isso? Eu não sei quem falou. Acho que o Claudinho falou isso pra mim. Não, ganhou lá em Montevidéu. Empatou. Foi na prorrogação. Não, tô falando de ganhar. Então já, De estatística, entendeu? já sai em vantagem. 90 minutos. Parece que são 7 anos, né? Mas já sai em vantagem assim mesmo. O Flamengo pegou 2 clássicos esse ano, Vasco e Dois o quê? Botafogo. 2 clássicos. 2 clássicos. Ganhou no ano passado da Copa do Brasil, o jogo da volta. Foi eliminado. Eliminado, ganhou de 1-0, perdeu 2 lá. Então já sai, tá na vantagem. O Palmeiras já está na vantagem porque está vencido os clássicos em casa. Veloso. Eu acho que esse jogo também representa muito, né? Pra mim são os dois times que vão brigar aí pelo brasileiro e uma vitória agora. Time que encosta neles, né? Não vai ter. Dos Dá outros choque. 18, Uma esquece. vitória vai fazer Dá uma choque. grande diferença lá na frente. Pelo amor de Deus. Ricardo Romani. Parabéns pra você. Parabéns pra você, Ricardo. Quem sabe aqui sabe a parada, né? Ricardo. Agora tá aí na Cazé TV mandando e arrebentando. Vai fazer os 63 jogos da TV Cazé do Mundial. Qual a ideia do Palmeiras pra você, Rosinei? Mundial, Copa do Brasil, Brasileiro e também Libertadores. Craque, imbatível a gente jamais espera, né? De um clube. E nem torce, né? É impossível isso E nem acontecer. torcemos, né, Rosinei? Exatamente. Mas que ter um elenco e um treinador que faz a diferença, isso é sem sombra de dúvida. O Palmeiras hoje é o melhor time que tem no Campeonato Brasileiro, melhor time da Libertadores e hoje vamos ver na Copa do Brasil. Mas o elenco do Palmeiras e o treinador, eles conseguem fazer coisas incríveis. Então, se espera, assim, bom futebol do Palmeiras e que, assim, vai brigar por título e provavelmente um ou 2 títulos aí o Palmeiras ganha esse ano. Pra você, Souzinha. Para minha tristeza é uma realidade, viu? O Zinei falou do melhor time da Libertadores, o melhor time do Campeonato Brasileiro e a gente vai ver Copa o melhor do time Brasil. do Copa do Brasil jogando hoje de novo, vencendo. Não acredito numa dificuldade Ceará hoje. é um jogo difícil, Ceará. difícil. Ceará está muito bem no Campeonato Brasileiro, é um time muito bom, tem uma torcida incrível, uma torcida maravilhosa, diga-se de passagem, foi 1-0. Tem jogo. Tem jogo. Falar que não tem jogo não é verdade, mas tem jogo pro Ceará hoje. Mas para mim da Palmeiras, Souza. Para mim também, tem uma torcida muito bacana, joguei lá, fui campeão cearense, mas hoje eu acho que é uns 3-0 pro Palmeiras. Por tudo isso que você falou, Palmeiras em casa ainda, com essa fase que tá, os caras tá fazendo gol igual o seu boneco, descosta, então não tem que segurar esse time não. Seu boneco era filho do Chico Anísio, cara. Pouca gente sabia disso, né? Foi um cara incrível, seu boneco, maravilhoso, um beijo no coração dele e do Chico Anísio, que foi o maior de todos. Ninguém se compara a Chico Anísio. Aqueles que querem se comparar, vocês têm que diminuir aquilo que vocês pensam. Para você, Veloso, o Palmeiras, do Everton, do Giai, Gustavo Gomes, monstro, Bruno Fux, Piquerez, Richard Rios, monstro, Felipe Anderson, mais ou menos, Aníbal, muito bom jogador, Estevão, craque, Vitor Roque, bom de bola e Fagundo Torres, mais ou menos. Eu iria com o Maurício ali no meio do lugar do Felipe Anderson e o time montado dessa forma, com algumas mudanças, né? O Abel vem trocando o time, não está dando uma sequência, até porque ele vem poupando vários jogadores, administrando para chegar forte todo mundo nesse Mundial aí. Então é um jogo importante, é jogo de classificação, jogo de Copa do Brasil, ele vai com um time forte, não sei também não se o Murilo não pode aparecer aí nessa zaga, vai com um time forte e já também projetando, dependendo do que acontecer, tenho certeza que ele vai pensar, se o Palmeiras tiver uma situação confortável no jogo do final de semana, que é uma mini final aí já do Brasileiro na 10ª rodada. Então, para mim, vindo agora para Palmeiras e Flamengo, vocês têm 1 minuto para cada um, acho que 40 segundos, é o seguinte, quem ganhar... É isso aí, torcida do Palmeiras, e bora aqui para mais uma notícia, pessoal. Federação Paulista interdita Arena Barueri, Leila vê
retaliação por não apoiar Reinaldo em eleição na CBF. Presidente do Palmeiras declarou apoio a Samir Saud, que conseguiu 25 federações e inviabilizou a candidatura do mandatário da FPF. Jurídico estuda tentar reverter a proibição junto ao STJD. A Federação Paulista de Futebol interditou a Arena Barueri para jogos organizados pela entidade. O estado recebe o Palmeiras quando o Allianz Parque está impossibilitado e opera desde o ano passado sob gestão de uma das empresas de Leila Pereira, presidente do clube. A portaria publicada na noite desta terça-feira e assinada pela Diretoria de Segurança e Infraestrutura e VAR da FPF, Marina Tarchatella, justifica a decisão por reformas e impossibilidade de realização de jogos com público sem mais detalhes. Leila Pereira, nos bastidores, entende se tratar de abuso de poder e retaliação ao clube pelo não apoio da presidente à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, mandatário da FPF, na eleição da CBF. Ela declarou apoio a Samir Saud, que será candidato único com 25 federações e 10 clubes, números que inviabilizaram o concorrente Reinaldo Carneiro. O jurídico do Palmeiras está analisando o caso e tentará reverter a proibição, se necessário, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A informação sobre a interditação do estádio foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada ao GE pela FPF. A reportagem questionou a federação em busca de detalhes sobre as citadas reformas na portaria, se haveriam exigências de adequações que a administração do estádio precisa cumprir e se o presidente Reinaldo Carneiro se posiciona sobre o entendimento de retaliação. A federação diz ter recebido do Palmeiras no dia 16 de maio um ofício informando que o estádio iria passar por obras e não poderia receber público até o fim de junho. A entidade explica que o artigo 8, inciso 4 do Regulamento Geral de Competições não permite jogos sem públicos em seus torneios e por isso a interdição. É isso aí, torcida do Palmeiras, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.